Meus queridos, se eu fosse intitular hoje essa palavra, eu intitularia da seguinte forma: valores. Eu tenho andado esses dias, meus queridos, eu viajo quase todos os dias e eu já disse isso aqui, eu sempre vou pensando na igreja, né? Eu vou pensando nas coisas, no que estão acontecendo, vou pensando em tudo, penso em vários irmãos, vou pensando, e o Senhor vai falando comigo, o Senhor trata com a minha vida. Eu ultimamente tenho feito muitas anotações da palavra que tem sido ministrada desse altar. Amém. E o Senhor vai falando comigo. O Senhor já havia dado esta palavra que eu vou pregar hoje a mim há um tempo, mas o Senhor sempre tem algo a acrescentar. E o Senhor me tem feito passar por experiências e que tem me acrescentado muito, e graças a Deus por isso. É o que eu tenho buscado, ser experimentado na palavra por Deus, para poder ser aprovado. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor do profeta Amós. Foi ministrado, esse versículo foi citado numa das pregações há algumas semanas, e o Senhor falou muito comigo através dessa palavra. Nós temos visto, meus amados, Amós 8, Amós capítulo 8. Nós temos visto, meus queridos, muitos valores invertidos hoje. Muitos valores invertidos. Pai que não respeita filho, filho que não respeita pai, principalmente. Ovelha que não respeita pastor, até pastores que não respeitam os nossos pastores superiores, irmãos que não respeitam os responsáveis por cada setor da igreja, como casais, adolescentes, louvor, etc. Os valores estão invertidos. Hoje, se você fala alguma coisa, tudo pesa. Perceberam isso? Tudo pesa. Você fala, não, irmão, por favor, vê aquele negócio ali. O cara já... Tudo pesa. Não pode falar nada que é um peso do coração, se torna um jugo. Parece que fica aquele negócio que não vai, travado. E meus queridos, esses valores foram alterados, não era assim. Lá no início, quando Deus falava com os seus profetas, o negócio era o seguinte: Deus falou, vai ser assim. Ponto. Não tem conversa. Não tem assim, mais Deus, não tem mais Deus. É assim e vai ser feito assim. Pronto, acabou. É só obedecer. Deu certo no passado. Mas acontece, meus queridos, que hoje, pelos valores estarem invertidos, tudo que Deus fala parece que cai como peso no coração do homem. Sabe por quê, meus queridos? Porque hoje é dado muito mais importância para uma mentira do que dado importância para a verdade. E Deus só fala a verdade, não fala mentira. Então, enquanto o homem ouve alguma coisa de Deus, pesa. Por quê? Porque a verdade é dura. A verdade é dura. Quando os homens levaram a mulher adúltera diante de Jesus, falou assim: ela adulterou, Senhor, nós pegamos ela no ato. Aí o Senhor escreveu na terra: olha aqui, Jesus, pegamos ela. Aí o Senhor levantou e falou assim: aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. Aí, dos mais velhos para os mais novos, começaram a sair um por um. É a verdade. É a verdade. Pronto. Pesou para eles. A verdade foi tão dura que o negócio era o seguinte: vira as costas e vai embora. Porque senão, se Jesus começa a falar aqui, o negócio vai complicar mais ainda. Pronto, acabou. A verdade é simples, mas a gente não quer ouvir. E aí, meus queridos, diante do que eu tenho vivido ultimamente, diante de tudo isso, o Senhor falou comigo através desses dois versículos que nós vamos ler aqui de Amós 8, de uma forma, meus amados, tremenda. Eu tenho falado em todas as minhas pregações. Irmãos, quando eu leio a Bíblia e vou vendo algumas coisas que estão escritas, meus irmãos, o negócio é mais sério do que a gente pode imaginar. O versículo 11 de Amós 8, versículo 11 de Amós 8, a palavra nos diz assim: eis que vem dias,
diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Irmãos, isso aqui é pesado ou não é? Isso aqui não pesa? Imagina só, nós vamos chegar, a palavra está falando, irmãos. O Senhor está dizendo através do profeta Amós aqui, que virão dias em que haverá fome sobre a terra, não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E a palavra fala que buscarão por toda a parte e não acharão. Aí, meus queridos, nós vemos todos esses valores invertidos, e eu penso assim na minha cabeça: aonde é que isso vai parar? Será que em algum lugar da terra já está acontecendo isso? Será que existe algum lugar da terra que tem gente procurando a palavra e não está achando? E por enquanto não chegou até nós? Porque nós buscamos a palavra, meus queridos, e a encontramos aqui, na igreja, no altar de Deus. Eu preguei aqui no sábado passado, no culto de jovens, das águas que correm nesse santuário, a palavra do Senhor. Nós buscamos uma fonte de águas e encontramos, meus queridos, aqui. Só que vai chegar o dia, meus amados, que nós não encontraremos. Vai chegar o dia de que buscaremos uma fonte, buscaremos a palavra, e esse dia vai chegar e nós não vamos encontrar. Como nós estaremos lá, meus queridos? Como nós estaremos? Nós temos ouvido a palavra do Senhor todos os dias. Nós temos dado ouvido a essa palavra. Nós temos dado crédito, e o profeta Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías falou, irmãos. Já dizendo o que ia acontecer. Quem foi que ouviu a nossa pregação e deu valor a ela? Deu valor ao que o Senhor está falando. Quem foi? Será que hoje, meus amados, nós conseguimos encontrar pessoas que têm dado valor à pregação? Tem dado valor à voz do Senhor? Um dia, Samuel, ele quis ouvir a voz do Senhor. Ele quis ouvir. Lá em 1 Samuel 3, se os irmãos quiserem abrir, inclusive eu até fiz uma ligação com esse trecho de Amós 8, aqui, versículo 11 e 12, até fiz uma anotaçãozinha em 1 Samuel 3, versículo 1. Porque é muito interessante o que Samuel fala aqui. Que a palavra fala, não Samuel, a palavra fala. A palavra diz assim em 1 Samuel 3:1: e o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ele nasceu, Ana levou Samuel diante do sacerdote, e ele falou: você cuida agora. Então Samuel estava no templo, servindo ao Senhor com Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Esse trecho aqui da palavra, meus irmãos, fala exatamente de quando o Senhor chama Samuel, e Samuel não está entendendo, ele acha que é Eli que está chamando. Eli, você está me chamando? Não estou chamando ninguém, rapaz, vai dormir. Aí pela segunda vez, Samuel, ele acorda: sacerdote, o que está acontecendo aí? Não está acontecendo nada, rapaz, está dormindo aqui. Pela terceira vez a mesma coisa. Aí ele entendeu, falou: Samuel, quando você ouvir essa voz se chamar de novo, você diz assim: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E aí quando o Senhor chama novamente Samuel, ele responde: fala, Senhor, que o teu servo ouve.